Essa aula vai ser mega importante. Eu vou te mostrar o passo a passo para você entender como você chega no diagnóstico. O diagnóstico da medicina chinesa, ele pode ser muito bom quando você tem a metodologia, tá? E por que que eu falo tanto de diagnóstico? Porque é a pedra no sapato da maioria dos profissionais da saúde. Você que é profissional, que é terapeuta, fazer diagnóstico é uma das coisas mais difíceis? É difícil. Eu também apanhei muito para aprender. Porque você sabe que depois da minha jornada na China, eu podia também não ter me interessado por isso tudo aqui. Eu podia ter ficado passando férias na China, se você quer saber, com uma bolsa de estudos do governo chinês que caía para mim ali todo mês. E eu podia só fingir que estudava. Mas eu fui a fundo, porque eu sentia dificuldade. Diagnóstico, mesmo para os chineses, é muito difícil. Foi uma das poucas disciplinas na China, na minha graduação, que eu tirei nota baixa, que eu quase reprovei. Só que aí, ó, na recuperação, eu suei a camisa, eu me esforcei demais para aprender. E agora eu vou te dar esse passo a passo. Quando a gente fala de diagnóstico da medicina chinesa, eu sei que você não está conseguindo enxergar, nem eu mesmo estou conseguindo enxergar. Mas para quem me acompanha há algum tempo já conhece isso daqui. Isso daqui é um mapa de fechar diagnóstico. Quando a gente fala em diagnóstico da medicina chinesa, eu quero fazer o quê? Eu quero fechar um diagnóstico. Existem teorias da medicina chinesa, que é a teoria do diagnóstico, que inclusive, por mais uma vez, para ficar bem claro, porque nem todo mundo já viu eu mostrando esse livro antes, essa teoria do diagnóstico da medicina chinesa vem deste livro, que é o livro que a gente utiliza na graduação na China, tá? Que é a metodologia oficial. Então, a teoria de fechar diagnóstico da medicina chinesa, ela é embasada em 3 pilares. E são os 3 pilares da tríade do diagnóstico perfeito, tá? Existe o primeiro pilar, que inclui os 4 pilares do diagnóstico, ou seja, a ausculta, né? Você vai auscultar o som, auscultar a voz do paciente, auscultar a tosse, tá? Existe a observação, em que principalmente a gente observa o que? A língua, certo? Então, a observação da língua é extremamente importante no diagnóstico da medicina chinesa. Na ausculta, nós temos aqui, como eu falei, o cheiro, os sons da tosse, da voz, do vômito. Quem entra para o diagnóstico tem acesso a todo esse conteúdo. E aqui eu não vou destrinchar tudo, porque é extremamente grande, tá? Para cada um destes itens, a gente vai desenvolvendo aqui um conteúdo, porque o meu objetivo aqui hoje nem é esse aqui, eu só tô te mostrando, eu tô te guiando, eu tô te mostrando que existem estes 3 passos, mas tudo é ensinado de uma maneira detalhada para você lá dentro do que? Da tríade, tá? No interrogatório também a gente precisa saber principalmente sobre apetite, sono, digestão, menstruação, se a pessoa tem frio, calor, emocional, dor, tá bom? E principalmente a queixa principal. Obviamente que inclui aqui o pulso, a pulsologia chinesa, que inclui os principais pulsos, velocidade, força, profundidade, fluidez e tensão. Mas vamos lá, por exemplo, ó, ainda dentro dos padrões, dentro dos pilares do diagnóstico da medicina chinesa, né, a gente tem os 4 pilares do diagnóstico, teoria dos 8 padrões do diagnóstico. Mas vamos lá, por exemplo, ó, ainda dentro dos padrões, dentro dos pilares do diagnóstico da medicina chinesa, né, a gente tem os 4 pilares do diagnóstico, teoria dos 8 padrões do diagnóstico. Frio, calor, que são os 8 padrões. É frio ou é quente, né? Quente ou frio, calor ou frio. É excesso ou é deficiência? É interior ou é superfície? É yin ou yang? Você vê que são 8 padrões? Isso aqui me dá uma noção muito importante lá no diagnóstico da medicina chinesa, que é a natureza do problema. Então, por exemplo, se é quente ou se é frio, é a natureza. Se é excessiva ou se é deficiente, é a natureza. E a gente já vai ver daqui a pouco o quão isso é importante para a gente poder chegar no diagnóstico preciso. E aí, obviamente, a gente chega aqui na função energética dos órgãos. Então, ó, são poucas funções. Cada um dos órgãos tem 2 ou 3 funções. É uma teoria muito simples, mas posso te falar? No Brasil, poucos profissionais da saúde realmente dominam essa teoria. Olha, que tem gente que sabe, claro que tem. Se você já fez uma graduação, se você já fez uma pós em medicina chinesa, então isso aqui é fácil para você. Isso aqui é fichinha para você. Beleza, a teoria é fácil, mas e na hora de aplicar? E na hora de colocar em prática naquele meu paciente que está ali na minha maca, ou nesse momento eu estou fazendo diagnóstico, que está ali na minha frente, querendo ser diagnosticado. Aí a coisa pega. Isso aqui, eu queria que você confirmasse aqui comigo, olha só. Vocês estão vendo? Agora a gente vai escrever aqui nesse PowerPoint, tá? Vocês estão vendo isso daqui? Isso aqui é um mapa mental.
Isso aqui é uma estrutura que só quem estudou na China, só quem fez uma graduação na China tem acesso. E aí, como estava muito pequenininho, por exemplo, eu peguei essa parte e destrinchei e colei aqui para você. Quando você está fazendo o diagnóstico do seu paciente, você precisa entender que você precisa seguir 3 passos. E isso ninguém aqui no Brasil, nas escolas de formação, falam dessa maneira para você. Você tem lá um monte de teoria. Eu já dei aula em escolas de medicina chinesa aqui no Brasil, tá? Eu sei como é que é. Estes 3 passos significam o quê? Você precisa entender o significado dos sintomas. O paciente chega para você, ele fala que ele tá com sede, insônia, que ele tem suor noturno, por exemplo. Você vai observar outras coisas no paciente. Você vai observar que a bochecha dele está avermelhada. Então, o que você vai fazer com todos estes sintomas? Você vai encaixar na metodologia. Se existem estes 3 passos, é isso que você vai aplicar. Então, o primeiro passo é você entender o que cada sintoma significa. Você sabe o que significa suor noturno? Com certeza, muitas pessoas sabem. Mas também, com certeza, muitos terapeutas não têm esse conhecimento. E ele é muito básico e tá tudo bem você não ter, tá? O segundo passo é você organizar estes sintomas no que a gente chama de linha do tempo. Porque você precisa entender o que vem antes e o que vem depois. Porque o que começou? Por que é que você está com insônia? Por que seu paciente está com insônia? O que pode ter vindo antes dessa insônia? Será que é a deficiência do yin do rim? A deficiência do yin do rim é a nossa energia ancestral. O yin do rim gera o yin do coração, que pode causar insônia. Então, quando você analisa e quando você entende o significado dos sintomas, você consegue chegar nessa linha do tempo. E o último passo, finalmente, é o diagnóstico. Só quando você constrói essa linha do tempo, você consegue chegar nesse diagnóstico, sem sofrimento, sem estresse e com muita segurança. Acontece que quem é profissional da medicina chinesa, o diagnóstico de uma doença, de um problema de saúde, não é o diagnóstico da doença. Você trata a doença, você está tratando de forma superficial. A doença é o quê? Insônia, certo? E você trata a insônia? Aqui, ó, o pessoal comentando, né? O baço, né? O pi não estaria envolvido? Sim. Pode estar envolvido o rim, pode estar envolvido o baço, pode estar envolvido o fígado, o coração. Principalmente estes órgãos, tá? A gente vai falar sobre isso ainda daqui a pouco. Então, a pergunta que fica é: você trata insônia? Sim ou não? Sim, né? A gente vai falar que trata. Mas você está tratando a insônia? Você está realmente tratando a doença? Ou você está indo mais fundo, tratando o que a gente chama de síndrome? Quem que já ouviu falar sobre síndrome na medicina chinesa? Isso é a alma da medicina chinesa. Síndrome é a alma da medicina chinesa. Porque a gente trata a doença, mas se você ficar só na doença, você está utilizando o mesmo protocolo para os seus 5 pacientes que aparecem no seu consultório com insônia, sendo que cada um deles tem uma síndrome. Eles têm a mesma doença, que é insônia, mas cada um deles tem uma síndrome diferente, tá? Por isso, você precisa ir além do diagnóstico da doença, porque na verdade o paciente ele já vem com o diagnóstico da doença. Ele fala para você: eu tô com insônia, é isso que eu vim tratar. Se fosse tão fácil, a gente não precisava nem fazer a anamnese, na verdade. Beleza, você tá com insônia? Ah, já veio diagnosticado? Bora ali para a maca que eu vou usar uns acupontos top em você. Justamente por isso. Porque quando eu tô tratando a insônia, a doença, eu tenho uma fórmula básica. Eu posso usar o coração 7, né? Eu posso usar o coração 7, Shanman. Eu posso utilizar um acuponto que chama Yin Tang, que está localizado bem aqui. E eu coloco, por exemplo, estes pontos. Vai, para dizer que eu não sou tão ruim assim, eu posso também usar o R3, né? Então, o Shanman, Tai-Si, Yin Tang, 3 acupontos em todo paciente que chega na minha clínica querendo tratar insônia. Porque eu não diagnostico síndrome, não. Eu li lá no livro que tem essa indicação de ponto, eu aplico isso em todo mundo. Você quer saber? Essa é a parte fácil. Isso é o que eu ensino no Instagram todos os dias. Eu ensino dica de acuponto. Porque não que isso aqui esteja errado.
tá bom? Isso aqui tá correto. Estes acupontos estão corretos. Se não tivesse correto, eu também não estaria ensinando isso no Instagram. Eu ensino isso, mas esse é um conhecimento que o leigo pode ter para fazer na casa dele. Já me viu fazendo essa massagem? Massageando aqui os pontos do punho. Porque tem Shanman, tem Talin, tem Taiyuan, todos os acupontos do meridiano, do pulmão, do pericárdio, do coração que tratam tristeza. Mas esse é um conhecimento muito superficial que a pessoa pode fazer em casa. O profissional da saúde, ele tem que ir mais longe. Porque você não pode ficar em protocolo. Você não pode ficar nessa fórmula básica. Isso é para leigo. E isso é verdade. Mas a sua responsabilidade é ir mais longe. Então, por exemplo, quando eu falo de tratamento raiz, eu estou falando de fórmula individualizada. Por exemplo, para cada paciente com insônia, existem síndromes diferentes. Então, um paciente, por exemplo, ele pode ter insônia causada por deficiência do Qi, do coração e do baço. Nessa hora aqui, além de utilizar o C7, eu vou utilizar o Bexiga 15, que se chama Xin Shu, o ponto Shu do coração. Eu vou utilizar o Bexiga 20, Pi Shu, que é o ponto Shu do baço. Então, eu tô utilizando o coração 7? Tô utilizando o Intan? Tô utilizando o R3? Mas para você em especial, eu vou mais longe. Esse tipo de coisa aqui, eu não vou falar na internet, porque isso aqui é um conhecimento que só o profissional da saúde precisa, porque o profissional da saúde, ele vai identificar a síndrome. Por exemplo, eu peguei pulso, eu observei a língua, e eu detectei que o meu paciente, ele tá com insônia, e essa insônia tem a ver com a deficiência do yin do coração. Nossa, Karine, o que é isso, deficiência do yin do coração? Como que a gente diagnostica? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Por exemplo, algumas pessoas podem ter insônia por deficiência da vesícula e do coração, do Qi da vesícula e do coração. E eu vou usar nessa paciente C7, R3, vou usar nessa paciente? Vou utilizar Intan aqui nessa paciente? Você acha mesmo que uma paciente veio me procurar para tratar insônia e eu usei C7, R3 e Intan, e a causa do problema de saúde dela, dessa insônia, era deficiência da vesícula e do coração? Você acha que ela vai melhorar? Ela vai, mas em quantas sessões? Em quanto tempo ela vai melhorar? Porque, como eu falei, não está errado. Agora, se nessa sessão, por exemplo, eu uso o quê? Mocha. Mocha no bexiga 15, no bexiga 19. Se eu aqueço estes pontos com a mocha bustão. Aí eu quero que você responda aí para mim. Ela vai melhorar mais rápido, sim ou não? As suas chances de sucesso aumenta, sim ou não? Responde aí para mim. Você quer aumentar as suas chances de sucesso com seus tratamentos? Sim ou não? Tá? Por exemplo, outra causa comum da insônia, mucosidade quente que obstrui os orifícios do coração. Isso aqui pode causar não só insônia, como ansiedade, irritabilidade, esquizofrenia, síndrome bipolar, aquela pessoa que ora tá alegre, ora tá triste. Então, você vai usar coração 7 em TAN R3 ou você vai também utilizar, por exemplo, o baço 9 para dissolver essa mucosidade, vai utilizar Haku para dissolver esse calor, para dissipar esse calor, e vai usar o coração 9 para aliviar os orifícios do coração. Olha que fórmula de acupontos incrível. Se eu utilizar estes 3 acupontos, eu nem preciso utilizar coração 7, Intan e R3, porque estes 3 acupontos aqui, para essa causa de insônia, vão ser muito mais eficientes. Então, qual é o seu propósito? Você quer continuar se enganando, falando que você trata esses problemas complicados que a gente encontra hoje em dia na nossa prática clínica de acupuntura? Você quer que pacientes que tenham problemas complicados te procurem? Ou você vai ficar apenas solucionando os problemas de dor lombar? Tem muito também. Também dá muito resultado. Mas a gente, se nós somos terapeutas, nós fomos feitos para servir. Nós temos que ser altruístas. Então você comenta aí, fala sim, Caio, eu sou o altruísta. Fala sim para mim. Se você se preocupa com a vida das outras pessoas, se você se preocupa com a dor, com o sofrimento da outra pessoa, comenta aqui para mim. Eu sinto responsabilidade pelo sofrimento do próximo. Sim, só fala sim. Eu sinto responsabilidade, porque o profissional da saúde, ele precisa estar comprometido com estes resultados. A gente tem que ir mais longe. Você pode sim viver de acupuntura, você pode sim ter um diagnóstico muito bom. Você só precisa entender que isso daqui, ó, isso aqui está por trás de todo o resultado que você ainda não tem. O resultado que você ainda não tem pode ser porque pode ser uma teoria ou um conhecimento que está te faltando. Então, quando a gente está falando em diagnóstico da medicina chinesa, olha só,
Eu tenho que entender que eu preciso da localização, eu preciso da natureza, e com isso eu cheguei no diagnóstico, ok? Localização, natureza, e aqui eu tenho que escrever aqui, ó, diagnóstico. O que que é a localização? A localização é o órgão. Afinal, esse problema, ele tá onde? Ele tá no coração, ele tá no fígado, no rim, no baço, no pulmão, no intestino grosso, na vesícula, no intestino delgado. Onde está esse problema? Será que está em todos os órgãos? Porque eu já vi aluno fazendo diagnóstico assim. Ah, porque tem deficiência do tecido do coração, estagnação do tecido baço, deficiência do rim do rim, um pouquinho de retroversão do tecido do pulmão, deficiência também do tecido do estômago. Caramba, então ela tem problema em tudo? Normalmente a gente tem problema em tudo, mas como é que você vai tratar? Você vai pôr uma agulha pro coração, é isso? Você vai pôr uma agulha pro rim, aí você vai pôr uma agulha pro fígado, aí você vai pôr uma agulhinha pro pulmão, porque tá um pouquinho ali deficiência o tipo, porque tem aquela tossinha engasgando ali, tá com a voz muito baixinha, e aí você também vai pôr uma agulha pra tonificar e usar mocha no E33 para tonificar o estômago. Kai, é esse tratamento que eu faço. Eu identifico pelo pentagrama todos os desequilíbrios, normalmente envolve todos os órgãos do pentagrama, e eu coloco uma agulha para cada sintoma. Tem gente que também trata acupuntura assim. Que acupuntura é essa, pelo amor de Deus? Voltando aqui, ó, nessa aula, vamos dar um exemplo do coração. Quando a gente fala de coração, a gente vai falar de um órgão da medicina chinesa. A gente tem que partir do princípio que existem duas funções. Esse é o conhecimento básico. A gente precisa dele para chegar no diagnóstico. Coração, na medicina chinesa, ele faz duas coisas. Ele armazena espírito, então sim, aqueles nossos bloqueios emocionais, aquela nossa tristeza profunda, na medicina chinesa não está relacionada a cérebro, não. Está relacionada com o coração mesmo. Quando a gente fala assim, fiquei com o coração partido, na medicina chinesa é o coração. Porque ele não fala de nervo de cérebro, assim, nesse sentido de sendo o cérebro, né, o centro da tristeza, o centro da emoção, no córtex pré-frontal, nada disso. Não fala nada disso. Então, onde que tá? Aqui, ó, espírito do coração, tá? Quando eu parto desse conhecimento básico, eu entendo o seguinte: vai acontecer alguma coisa na minha vida, porque eu tenho que fazer engenharia reversa, porque eu quero chegar no diagnóstico. E essa alguma coisa vai gerar um desequilíbrio. Esse desequilíbrio, essa alguma coisa, que você pode colocar o que aí? Um término de namoro, um cansaço excessivo, né? Pessoa trabalha demais, fica na frente do computador demais, desgasta demais a energia vital, que é o yin do rim, acaba desgastando o yin do coração. Vamos dar um exemplo aqui. Ou seja, alguma coisa, né, alguma coisa de fora aí da vida das pessoas. Aí esse desequilíbrio, quando ele é no coração, só tem duas possibilidades. Ou ele vai prejudicar a circulação do sangue, porque o coração controla o sangue nos vasos, ou ele vai provocar alterações mentais, espirituais e emocionais. Não vai ter nada ligado a xixi aqui, a cocô, a problema digestivo, ok? Vai estar ligado só com estas duas funções do coração. Então, ou o sangue vai estagnar, ou o sangue vai ficar fraco, aí você fica com a língua pálida, rosto pálido, ou o espírito do coração vai ficar sem morada. O coração, o nosso espírito é como se ele morasse aqui dentro. Quando o chi do coração, o yin, o yang do coração fica perturbado, o espírito do coração flutua. É assim que o chinês pensava. E faz todo sentido. Isso gera o meu paciente com insônia. Ok? Então vamos lá. Agora vamos fazer a engenharia reversa. Olha o tanto que é difícil de explicar isso aqui. Porque eu tô te falando o seguinte: o paciente chega para você e ele fala que ele tem insônia, certo? Beleza. O meu papel como profissional é saber a causa dessa insônia. E aí eu vou fazer a anamnese. E nessa anamnese, ele vai manifestar o quê? Insônia. Que isso aqui que é o sintomático que a gente falou lá atrás. Aqui a insônia deixa de ser uma doença e passa a ser um sintoma. Entende que eu não estou tratando da insônia? A insônia é um sintoma, junto com outros sintomas, como palpitação, como ansiedade. Você pergunta lá para o paciente, e aí, você está muito ansioso? Ou ele vai te falar, muito irritado, inquieto, ansioso. Ah, você vai anotar, tá? Você vai observar o rosto. Lembra dos 4 pilares da anamnese? Observação, a gente tem que observar. Na medicina chinesa, o rosto não passa impune, não. Como é que tá a cor do rosto desse paciente?
Tá vermelha? Tá amarela? Tá branca? Tá preta? Como é que tá? Olheira profunda, bochecha vermelha, olhão vermelho, entendeu? Aí você observou que ele tem as bochechinhas vermelhas, o blushzinho de maquiagem, ok? Aí ele falou, ou você perguntou se ele tem sudorese noturna, você perguntou, ou ele falou que sente os pés e as mãos muito quentes, aí você vai observar a língua e você vai ver que a língua dele é vermelha, com pouca saburra. Isso tudo você tá anotando ali, tá observando e tá anotando. E aí você vai pegar o pulso. E aí você vai ver que é um pulso rápido. Só que além de rápido, ele é fraco e fino. E como você é um terapeuta muito evoluído, que domina as funções do coração, como você pegou esse paciente com insônia, aí você foi lá, fez uma série de perguntas para ele, e ele chegou, e você chegou nesse resumo aqui. E aí você vai fechar o seu diagnóstico. O diagnóstico é deficiência do yin, que é a natureza, do coração, que é a localização. Você tem a natureza, você tem a localização. Nossa, cara, mas então como que eu sei que é deficiência do yin? Que dentro desse monte de sintoma aqui, como é que eu cheguei nesse resultado? Porque são sintomas de calor. Bochecha vermelha é calor, certo? Quando você tem deficiência do yin, o yin é frio, o yang é calor. Na deficiência do yin, resta o calor. Então, bochecha vermelha é frio ou calor? É calor. Sudorese noturna é frio ou é calor? É calor. Porque você sua quando tá calor, vamos simplificar as coisas de uma forma bem simplificada? Você sua quando tá calor, ou você sua quando tá frio. Então, aqui é calor, aqui é calor. Pés e mãos quentes é calor. Língua vermelha é calor. Pouca saburra, porque o calor faz o quê? O calor resseca os fluidos internos, certo? E aqui, ó, pulso rápido. Pulso rápido é frio ou calor? Pulso rápido também é calor. Você é um profissional excelente porque você domina o quê? Você domina a tríade do diagnóstico perfeito. Você domina a teoria dos 8 padrões. Você domina todo este conteúdo aqui, sim ou não? Você domina todo este conteúdo? Excesso, calor, frio, deficiência, que eu tô só mostrando para você. Olha aqui o conteúdo que tá lá dentro. Você tira de letra isso aqui tudo que tá nesse slide? Você consegue saber quando é frio, quando é calor? Olhando para quê? Para a única coisa que você pode olhar, que são os sintomas. Terceiro pilar da tríade do diagnóstico perfeito. Olhar o que está fora para entender o que está dentro. Você não vai fazer exame de sangue, você não vai fazer ressonância magnética, ultrassom, nada. Você tem que interpretar, certo? Ah, tá, beleza, é calor, né? Que é calor eu já sei. Ah, então é calor. Calor. Isso aqui é a natureza. Já sei que é calor, já dei um passo em direção ao diagnóstico preciso. Agora, eu preciso saber uma coisa aqui. Esse calor, ele pode ser excessivo ou ele pode ser deficiente. Na medicina chinesa, tem o que é excessivo. Não sei se esse conceito fica claro para você. Mas o que é excessivo na medicina chinesa? Pulso forte, febre alta, calor, síndrome de excesso. É tudo exacerbado. Tudo que você tem é exacerbado. Uma dor extremamente aguda, um pulso extremamente forte, uma sudorese extremamente exacerbada, suando demais. Uma língua com saburra muito grossa, uma língua extremamente vermelha. Uma dor de cabeça extremamente latejante. Isso é uma síndrome de excesso. Então, é importante isso, excesso ou deficiência também é a natureza, correto? E aí eu preciso saber se esse calor aqui é excessivo ou deficiente. Por que é tão importante? Porque se for excessivo, eu vou sedar. Se for deficiente, eu vou tonificar. Isso está escrito no Huan Tin, o clássico de medicina interna do Imperador Amarelo. Entende? Que quando você domina o passo a passo, de repente eu tenho certeza que está fazendo luz aí no seu pensamento agora. Nossa, era tão simples, é só isso, frio, calor, excesso, deficiência, para saber a natureza? Exatamente. Se é interior, se é superfície, que é a teoria dos 8 padrões da anamnese, dos 8 padrões do diagnóstico, que está dentro da tríade do diagnóstico. Beleza, e como é que eu vou saber, dentro disso aqui tudo, afinal, então, se é excesso ou se é deficiência, a partir de vários sintomas que eu tô vendo aqui? Que é calor, a gente já sabe. Agora, olha só esse pulso.
O pulso fraco, pulso fraco. E aí, gente, pulso fraco? Pulso fraco é deficiência. Não tem erro. Quando a sua pulsologia é muito boa, não tem erro. Porque aí você definiu o quê? Só pelo pulso. O pulso te falou. Claro que você vai ver, é só a bochecha vermelhinha. Não é o rosto todo vermelhão. Então, você já sabe que é deficiência. Ela tá suando só à noite. Quando sua só à noite, é deficiência. Quando sua ao longo do dia todo, é excesso. Então, eu já tenho a natureza calor deficiente. Eu tenho uma grande descoberta desse meu paciente com insônia. Ele tá com insônia porque ele tem deficiência do yin. Ah, tá. E agora? Tá faltando alguma coisa? Tá faltando a localização. E a localização? Como é que eu acho a localização? A localização a gente acha porque a gente domina a função energética dos órgãos. Vamos voltar aqui? A função energética dos órgãos a gente aprende aqui, na função energética dos órgãos, no pilar 3 da tríade do diagnóstico perfeito. O que o coração faz, o que o fígado faz, o que o pulmão faz, o que o baço faz, o que o rim faz. Entende? Então, você domina essa teoria assim, ó, mas sim, decorada, certinha, interpretada. Como eu domino essa teoria? E a gente começou falando aqui que para a gente dominar, né, a gente começou dando exemplo do coração, e a gente falou aqui, coração controla o sangue dentro do vaso e armazena espírito. Portanto, eu sei que isso aqui não é do rim, não é do rim. Eu sei que isso aqui não é do baço, não é do rim, não é do baço. Pode até estar envolvido, mas tem um sintoma muito importante aqui que a paciente me falou ou que você perguntou, que é a palpitação. Palpitação só pode ter a ver com o coração. Dito tudo isso, interpretado cada um destes sintomas, nós chegamos no diagnóstico. A gente fez a engenharia reversa e a gente chegou aqui. A gente chegou na localização, vou escrever melhor, localização, certo? E a gente chegou na natureza, natureza. Por quê? Porque eu domino as teorias tradicionais da medicina chinesa da forma correta, do jeito que tem que ser. Aí eu tenho essa outra paciente, por exemplo, que chega para mim também com insônia. E ela fala aqui, lembra? Ela fala que tem insônia é um sintoma. Aí ela tem palpitação, tá? Ela tem palpitação. Só que aqui ela tem o quê? Apatia. Uma pessoa desinteressada. Além de insônia, ela pode estar também deprimida. Pode ser. Apatia, rosto pálido, não tem nada a ver com aquele rosto vermelho, lábio arroxeado, pés e mãos frios, língua pálida com saburra branca, pulso fino e escorregadio. Você ainda acredita que você realmente vai dar o mesmo tratamento para estas duas pessoas com insônia? São pessoas completamente diferentes, síndromes completamente diferentes. Você tá vendo calor aqui? Rosto pálido é calor? Não, pode ser frio, né? Lábio arroxeado é calor? Não, pode ser frio. Pés e mãos frios é frio. Língua pálida pode ser frio? Pode ser. O frio pode gerar apatia. O calor gera o quê? Agitação. Essa pessoa tinha o quê? Inquietação. Agora a gente está falando de apatia. Apatia pode ser frio, pode ser deficiência do Ti. Agora, o frio, tudo isso pode estar também relacionado com deficiência do Ti, porque o Ti, ele aquece, tá? Então, essa pessoa pode até ter frio interno, mas quando eu pego esse pulso e eu vejo que ele é escorregadio, eu entendo que ela tem uma deficiência do Ti do baço. Porque a deficiência do Ti do baço gera umidade, mucosidade interna e o pulso fica escorregadio. Nossa, Kai, você bagunçou, eu não saberia chegar nesse diagnóstico, mas agora você sabe. Por quê? Por que o baço? Existe um mecanismo de ação. O baço está ligado com nossa digestão. Baço deficiente não digere os alimentos, alimento não digerido, vira umidade, mucosidade.
obesidade, gordura no fígado, gordura nos órgãos, gordura localizada. Então, a sua obesidade também pode estar relacionada com a deficiência do tecido baço. Tem 2 obesos que vêm me procurar. Um deles é deficiência do tecido baço. O outro pode ser deficiência da essência do rim, outra síndrome. Você vai tratar igualmente os 2 obesos? 2 mulheres com infertilidade, você vai diferenciar a síndrome ou você vai tratar igual? Porque a sua infertilidade é diferente da minha, tá bom? Nesse caso aqui, olha só, eu coloquei como deficiência do yang do coração. E poderia ser deficiência do tecido baço, porque eu coloquei pulso escorregadio. Só que é porque tem uma terceira síndrome, tá? Vamos colocar assim, fino e lento. Pronto, fino e lento. Se essa paciente tem o ponto fino e lento, o lento também é frio. Portanto, fazendo a mesma análise que a gente fez para outra insônia, a gente tem o que? A natureza e a gente tem a localização. Localizar. Então, a gente consegue fechar diagnóstico. Porque tem essa síndrome aqui também, viu, gente? Olha só, aqui, ó. Aqui, ó. Deficiência do do coração e do baço. Poderia ser essa síndrome aqui. Aí ela tem deficiência do do baço, tem apatia, pode ficar com o rosto avermelhado, pálido, língua pálida, pulso escorregadio, ok? Pode ficar com frio interno também, tá? Então, isso significa fechar diagnóstico. E aí, o que acontece? Aqui no nosso exemplo, chegou um paciente com palpitação, insônia, muitos sonhos, calor nos 5 sentidos, febre pela tarde, rosáceas avermelhadas, ansiedade, irritabilidade, suor noturno, língua vermelha com poucas saburras, pulso fino e fraco. Por que ela está com insônia? O que causou essa insônia? Pensar demais, se preocupar demais, desgasta o rim. Ou uma pessoa que, por natureza, já tem a deficiência da essência e do rim. Então, isso pode ser uma energia do biotipo. Ela é essa pessoa que no biotipo já tem essa deficiência, porque ela é de família. Ela nasceu com isso. Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai harmonizar. Escreve: irritabilidade, calor agita e perturba o espírito do coração, suor noturno, indeficiente. O yang não recolhe à noite e vaporiza o yin. Tá aí um conhecimento que pouca gente sabe explicar. Ok? Isso a gente pegou todos os sintomas da paciente, a gente destrinchou, a gente escreveu na frente de cada um deles qual é, isso também tem outro nome, que se chama etiofisiopatogenia. Etiofisiopatogenia. Étio é a causa fisiológica da patogenia. Então, usando a teoria energética dos órgãos e vísceras, entendendo o desequilíbrio dos órgãos, como eu chego nesse diagnóstico tão preciso? Porque eu entendo a teoria, porque eu domino o que está por trás, porque eu aprendi através, eu estou falando por você, tá? Como se você estivesse falando, que eu aprendi através de um conteúdo sólido. Você pode ser essa pessoa que aprendeu através desse conteúdo sólido. É isso daí, gente, ó. Um grande beijo. A live de hoje fica por aqui. A gente se vê dentro da plataforma do DSS. Se você quiser ficar só com os conteúdos gratuitos toda terça-feira, tem aula ao vivo aqui. Um grande beijo.